Amados, eu peço que vocês abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Iremos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, um texto um tanto quanto extenso. Mais um texto referente a esse período de reforma protestante, o qual nós estamos comemorando, digamos assim. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 17. E a mensagem de hoje tem por título exatamente o verso 17, a expressão bradada por Paulo ao encerrar essa perícope, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele antes, ou melhor, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com o seu poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Verso 6. E vocês também estão dentre esses chamados que pertencem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu sou grato, meus irmãos, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo, de todo o coração, pregando o Evangelho do seu Filho, Ele é minha testemunha. E como sempre eu me lembro de vocês, em minhas orações, eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Verso 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que muitas vezes eu planejei ir até vocês, mas eu fui impedido até agora. O meu propósito é colher alguns frutos entre vocês, assim como eu tenho colhido entre muitos gentios. Eu sou devedor, tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes. Por isso, eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês aí em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Portanto, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Deus Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor e agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra lida, pedindo assim, Senhor, a Tua iluminação, de forma que venhamos, ó Deus, compreender, ó Pai, o Teu Evangelho e aplicá-lo, Senhor, de uma forma muito prática às nossas vidas,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com a carta de Paulo aos Romanos, e eu disse aqui que esse texto em específico é um texto libertador, e a gente vai ver ao longo dessa mensagem o porquê esse texto ele nos dá essa tamanha impressão. É importante a gente entender que quando Paulo escreve essa carta a Roma, essa carta ela foi escrita por volta de 3 anos antes de Paulo ter sido preso e sido levado, conduzido a Roma. Então, quando a gente pega, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele é preso em Jerusalém, levado para Cesareia, e de Cesareia ele seria ali julgado pelos aqueles homens, havia um motim em Jerusalém que desejava assassinar o apóstolo Paulo, os judeus diziam assim: não vamos comer, até Paulo está morto. Eles diziam assim. Sabendo disso, Paulo diz: olha, eu apelo ao imperador, eu apelo a Roma. Então Paulo é conduzido até Roma, e ali a gente sabe, que se fosse nos dias de hoje, Paulo estaria preso em casa com tornozeleira eletrônica, porque Paulo estava preso dentro da sua própria casa. Ele ali alugou uma casa, e vivia ali sendo escoltado por um soldado romano 24 horas. E isso não impediu com que Paulo pregasse o evangelho ali na capital. Mas quando isso acontece, essa carta aqui aos romanos já havia sido escrita e enviada aos romanos por volta de 3 anos antes. Paulo dizia: eu quero ir visitá-los. E ele foi. Mas ele foi preso. Mas ainda assim, ali ele pregou o evangelho. Roma, meus irmãos, era a capital do império. E essa capital, ela se estendia de onde era, ou melhor, de onde é hoje a Inglaterra, até a região da Arábia. E o interessante é que naquele período, ainda nos tempos de Jesus, havia algo que Roma havia conseguido fazer. Aquilo que os estudiosos chamam de Pax Romana, ou seja, paz romana. Dentro do império havia paz. Dentro do império havia um compartilhamento de informações. Dentro do império havia um compartilhamento de negociações. Então, havia uma facilidade do transporte de mercadorias, porque muitas cidades eram construídas, eram levantadas à beira das estradas. Estradas eram pavimentadas exatamente durante esse período. Mas, meus irmãos, quando a gente se depara, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê ali o período de Pentecostes, lá em Jerusalém, havia ali em Jerusalém, em Atos 2, quando acontece ali o milagre das línguas, pessoas também que eram de Roma. E essas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, foram exatamente essas pessoas que levaram o evangelho e fundaram a igreja de Roma. Mas, queridos, é exatamente o grande tema da carta de Paulo aos Romanos: ter fé. Ela nasce de um ato de fé. Esses romanos que estavam em Jerusalém ouvem o evangelho, milagrosamente na sua própria língua, porque ninguém entendia nada ali, pois estavam falando em outras línguas, mas aqueles que não eram judeus entendiam no seu próprio idioma. E eles tiveram fé ao ponto de levar esse evangelho para a sua cidade, de testemunhar desse evangelho para os seus conterrâneos, ganhar essas pessoas para Cristo e levantar, edificar. E quando eu falo levantar, edificar, eu não falo sobre templos, sobre prédios, mas eu falo sobre pessoas. A igreja do Senhor ali naquela cidade. O grande tema desta carta escrita por Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos, é exatamente a fé na morte e na ressurreição de Cristo como única base para a aceitação da parte de Deus, de uma forma igualitária para todos os homens, sejam eles judeus ou sejam eles gregos. Esse é o grande questionamento desta carta. Ter fé é essencial
para que sejamos alcançados pela graça divina. Aproveitando aqui o texto lido pelo nosso irmão Luiz Paulo, na Europa do século XVI, por volta do ano 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele lutou dia e noite com um dilema em sua cabeça. Eu imagino o embate interno que aquele monge vivenciou. Sendo ele pecador, como poderia ser perdoado por um Deus que é perfeitamente santo? Será que esse questionamento não surge em nossas cabeças? Como pode nós sermos extremamente pecadores? Eu falei aqui semana passada de uma igreja aonde uma pessoa foi e ela se sentiu assustada porque as pessoas diziam, né? Aqui não tem nenhum pecador, não. Isso é assustador. Porque nós precisamos conhecer as nossas falhas. Nós precisamos conhecer quem realmente somos. E a Bíblia diz que nós somos, ou melhor, me perdoem, que nós éramos inimigos de Deus. Inclinados ao mal. De forma que em nós habita um mal chamado pecado. Como pode Deus, ao mesmo tempo, sendo Ele justo e justificador de homens perversos, como nos diz Romanos capítulo 3, verso 26. Existe uma verdade aqui, meus irmãos, e é importante termos isso em mente. Nenhum homem pode atingir o padrão perfeito de retidão de Deus. Por isso, Deus, Ele tem que escolher entre a sua justiça e a sua misericórdia. Deus tem que abrir mão de uma ou de outra no seu trato para com os homens? Ou Deus é justo ou Deus é misericordioso? Onde é que nós encontramos resposta para esses tipos de questionamento, ou melhor, para esse questionamento? Como Deus que é extremamente santo, puro e justo, Ele pode justificar a cada um de nós que somos extremamente pecadores. Deus, Ele abre mão da sua justiça por causa da sua misericórdia, ou abre mão da sua misericórdia por causa da sua justiça. Lutero, meus irmãos, encontrou resposta para esse dilema exatamente nesse texto. Na carta de Paulo aos Romanos. E ele identificou esse texto como uma profunda obra de arte. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo, dentre esses 17 versículos que nós lemos, ele apresenta em primeiro lugar a sua missão. Você já parou para pensar qual é a sua missão? Qual é o nosso objetivo? O que é que a nós foi determinado por Deus? Isso Paulo vai trazer aqui nos primeiros 5 versículos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito Santo, o Espírito de santidade, ele foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Eis aqui então a missão do apóstolo Paulo. Mas será que essa também não é a nossa missão? Anunciarmos Jesus Cristo como Filho de Deus? O apóstolo Paulo resume aqui a sua missão de vida: escravo e emissário de Cristo. Eu não tenho mais escolhas. Eu fui alcançado por Cristo, e o fato de ser alcançado por Cristo, o fato de eu ser extremamente pecador e mesmo assim Deus me amar, isso me colocou de saia justa. Estou parafraseando Paulo, tá? Isso me colocou de saia justa. Eu não tenho como não escolher isso, porque foi exatamente isso que me salvou. Eu não tenho como não escolher a Cristo, como não servir a Cristo, por isso eu sou servo. Antes eu era escravo do pecado, hoje eu sou servo de Cristo Jesus. Mas a minha condição não muda. Antes eu servia ao pecado, hoje eu sirvo a Jesus. A minha condição não muda. O meu Senhor sim. Antes o meu Senhor era o pecado, hoje o meu Senhor é Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: eu continuo como servo, mas eu também sou emissário. Eu também sou aquele portador da mensagem que precisa ser anunciada. E essa mensagem, meus irmãos, você pode anunciar de muitas formas. Uma delas foi apresentada aqui pela nossa irmã. Por causa de vocês, foram essas expressões usadas pela nossa irmã Thaís. A minha fé foi renovada. São as nossas canções, são as nossas pregações. Em primeiro lugar, é a nossa vida com Cristo, que anuncia e que grita de uma forma muito alta, para que todos possam ver. O nosso testemunho. Paulo foi comissionado para levar o Evangelho de Deus às nações. Nós somos comissionados ao mesmo. Ide por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, eu não preciso ir por todo mundo, não. É só eu olhar em volta e perceber quantas pessoas dentro do meu lar ainda não servem a Cristo. O meu lar é um campo. Meus irmãos, eu não preciso ir muito, mas é olhar em volta e perceber que no meu ambiente de trabalho existem pessoas que não servem a Cristo. O meu ambiente de trabalho é um campo. É só eu olhar para a minha cidade e perceber que a minha cidade é um campo. Comecem em Jerusalém, depois abram leque, passem para Samaria. Passem para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Paulo tinha grande consideração por este grupo, pelaquela igreja, pelos irmãos de Roma. E ele dizia: eu preciso conhecer vocês pessoalmente. Precisamos conhecer pessoas. Precisamos nos relacionar com pessoas, para que essas pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. A segunda coisa que nós observamos aqui no texto do primeiro capítulo de Paulo aos Romanos é: quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho? Quem somos nós? Verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo ele diz assim: e vocês, que também estão dentre os chamados para pertencerem a Cristo, olha só, não é qualquer um que tem a posse da vida de vocês não, tá? Quem é que tem a posse da vida de vocês? Cristo. E vocês
que também estão entre aqueles que foram chamados, igreja, eclesia, chamados, para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. É claro que aqui Paulo está falando especificamente para a igreja de Roma, mas todos que estão aqui hoje, sentados nesses bancos, nessa cidade, foram chamados para serem amados por Deus, para serem santos, para impactar pessoas pela transformação das suas próprias vidas. Ser cristão, meus irmãos, é um privilégio. Ser alcançado pelo Evangelho é um privilégio. Essa semana, estava conversando com alguém, eu não quero entrar aqui em questões políticas, mas me mostrou o discurso de um pastor. Não quero e nem vou entrar, mas me mostrou um discurso de um pastor. E ali eu disse que não concordava com aquele pastor. Mas, meus irmãos, a discordância, muitas vezes, ela é importante também para que nós venhamos expressar a nossa fé em Cristo. Porque eu peguei exatamente aquela oportunidade para dizer para aquela pessoa quem somos nós. Para dizer quem é a igreja e qual é a nossa função. Como devemos nos comportar e lidar diante das questões que temos vivido nesse mundo. Como devemos nos comportar diante das questões, das perguntas as quais as pessoas nos fazem. Quem são as pessoas alcançadas pelo Evangelho? E é fato que essas pessoas alcançadas pelo Evangelho, elas precisam ser pessoas diferentes daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho. Isso quer dizer que nós somos melhores? Não, porque não somos. Isso quer dizer que nós somos perfeitos? Não, porque ainda não somos, mas nós buscamos a perfeição. E a perfeição a gente só alcança quando chegarmos nos céus. É o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Mas Paulo vai chamar a igreja de Roma, os romanos, de santos. Kadosh. Hagios, em grego. Kadosh, em hebraico. Santos, limpos, puros, separados. Pessoas que tenham sido designadas para uma condição específica. Precisa haver separação, precisa haver diferença. É interessante que quando nós nos deparamos com aquela palavra que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem muita gente que pensa que esse texto está dizendo para que nós venhamos transformar o mundo conforme o nosso pensamento, mas não é isso que o texto está dizendo, não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformai-o. Transforma a si mesmo. Muda o teu comportamento. Muda a tua forma de viver.
Muda a tua forma de pensar para que esse mundo ele possa ver Cristo em sua vida e também ser transformado. Mas mediante o nosso testemunho, limpo, puro, designado a uma condição. Temos assim, queridos, a compreensão de que Deus designou, que Deus separou o seu povo, os limpando, os purificando e santificando por meio do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E a palavra santo, ela não aponta para uma elite de pessoas, ela não aponta para um grupo de pessoas específicos, denominado, reconhecido pelos homens. Mas ele aponta para o povo de Deus. Então jamais diz assim, quando alguém lhe questionar, eu não sou santo. Sim, você é. Porque as Escrituras lhe apontam como tal. Separado por Deus para uma missão específica. A terceira e última coisa que nós vemos aqui, verdade que nós vemos aqui nesse texto, nessa perícope de 17 versículos, é que Deus, Ele é poderoso para salvar. E aqui está o cerne da questão, aonde Martinho Lutero, ele tem esse insight, o Espírito Santo de Deus ali ilumina a sua vida e ele se sente incomodado com os problemas sociais, com os problemas religiosos da sua época. A ideia que você precisava comprar indulgências, interessante como isso está tão atual. A gente olha para o passado e vê o presente. Água do Rio Jordão. Você pode levar por R$50. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas o que é que eu acabei de fazer aqui? Vender uma indulgência. Era isso que a igreja fazia no século XVI. Está aqui, meus irmãos, dentro dessa caixa, uma mamadeira. Estou brincando não, tá? Isso está registrado, certo? Livro dos Mártires de John Fox. Leite dos seios da Santa Maria. E as pessoas compravam e pagavam fortunas. Lasca da madeira que formava a cruz, a qual Jesus foi crucificado. E isso era vendido. Isso é história, tá? Sabe, quando a gente vê nos jornais, né, a Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, todas essas indulgências, elas foram vendidas naquele período, com a intenção de construir aquela catedral. Mas, meus irmãos, havia uma outra coisa aqui que feria a teologia, aonde a figura do líder da igreja de Roma tinha ali a competência de remover pessoas do inferno, de remover pessoas de uma outra doutrina onde nós não encontramos argumentos bíblicos, que é o purgatório. Eu falo aqui com muito respeito, tá? Eu trago aqui essas questões com muito respeito. Mas são inverdades. E são falhas teológicas gravíssimas. No verso 16, Paulo então declara não ter medo de que a mensagem de Cristo possa falhar, porque ela é poderosa, porque ela é eficaz, ela tem força, ela tem habilidade, ela tem uma capacidade inerente
de que Deus, que é onipotente, Ele pode salvar todos, tanto judeus quanto gentios, se essas pessoas acreditarem em Jesus. Não são as nossas obras, não são os nossos esforços que nos conduz à presença de Deus, que nos faz mais uma vez nos aproximar de Deus, mas é a nossa fé em Jesus. É somente acreditarmos em Jesus. E então, meus irmãos, no verso 17, o apóstolo Paulo aqui, ele declara: a justiça de Deus, ela se revela. Se lembra do questionamento que nós fizemos na introdução? Como Deus, que é extremamente santo, Ele pode perdoar, Ele pode justificar alguém que é extremamente pecador. Deus entraria aqui em contradição, abrindo mão da sua justiça em decorrência à sua misericórdia, ou vice-versa, abriria mão da sua misericórdia em decorrência à sua justiça. Paulo então declara no verso 17, a justiça de Deus, ela se revela. E essa justiça, ela se revela de fé em fé. Essa justiça, ela não é simplesmente uma perfeição moral, mas de fato, é aquilo que faz com que Deus cumpra as suas promessas, ou seja, a sua fidelidade, a sua aliança. Mas o Evangelho, ele só atinge a sua meta quando o homem crê em Jesus Cristo de fé em fé. Dessa forma, meus irmãos, Deus, Ele não abre mão da sua justiça em detrimento à sua misericórdia. E Deus não abre mão da sua misericórdia em detrimento à sua justiça. Segundo a tradição, Moisés trouxe aqui 613 preceitos. E aí o que é que acontece? Dentro da lei, para que o homem fosse salvo, dentro da lei judaica, para que o homem fosse salvo, ele tinha que obedecer esses 600 preceitos. O grande problema é que quando nós nos deparamos com a carta de Tiago, por exemplo, Tiago vai dizer, olha, se você é aquele que guarda a lei, mas você fere um dos seus princípios, você acabou descumprindo todos eles. Então, não tem capacidade de sermos salvos por meio das nossas observações da lei, por meio do nosso esforço físico, não tem condições de alcançarmos a Cristo, a comunhão com Deus, diante dos nossos próprios esforços. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer, pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé. E isso não vem dos seus esforços, isso não vem de vós. É presente de Deus. Não vem do seu trabalho, não vem das suas obras, não vem dos seus esforços, para que você não se glorifique. A salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, é pela fé. Mas então, a lei apresentava 613 preceitos. E quando nós nos deparamos então com o Êxodo capítulo 10, a gente vê que esses 613 preceitos, ele é sintetizado naquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Ele é sintetizado. Davi, então, reduz isso para 11 princípios. Ele vai dizer, Salmo de número 15, verso 1 ao verso 5. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Davi questiona aqui, quem é que vai ser salvo? Se a gente não consegue cumprir esses 613 princípios, se a salvação não é pelo cumprimento da lei, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que anda, me perdoe, Senhor, a quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Conta comigo aí, tá? 11 princípios.
Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade em seu coração, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura com dano, seu, contudo ele não muda, e aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe ameaças, peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, Davi aqui resume em 11 princípios. Vamos sair de Davi? Vamos lá para o profeta Miqueias. Miqueias, ele vai pegar esses 11 princípios, meus irmãos, e vai sintetizar ainda mais, tá? Ele vai pegar o resumo feito por Davi e vai sintetizar em 3 princípios. Miqueias, então, no capítulo 6, no versículo 8 do seu livro, ele vai dizer: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e andes humildemente com o seu Deus. E então nos deparamos com o Senhor Jesus, que pega esses 3 princípios e mais uma vez ele sintetiza. Eu não sei como é que a gente consegue sintetizar tanto, né? Ele traz para 2. Jesus então diz assim: sabe qual que é o princípio da justificação? Sabe como é que a gente consegue alcançar Deus? Reconhecendo assim aquilo que Cristo fez, aquilo que eu fiz. Claro que ele estava ali projetando para o futuro o seu sacrifício. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o próximo como se você estivesse amando a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nós não percebemos aqui, meus irmãos, exercício, trabalho. Ainda que o exercício e o trabalho, eles resplandeçam a salvação de Cristo na sua vida. Mas o que nós vemos aqui é reconhecimento e fé. Paulo, então, ele apela para as palavras do profeta Abacuque, reduzindo ainda mais aquilo que Jesus havia falado. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta no Senhor, mas o justo viverá pela fé. Percebe que a nossa justificação é o resultado de crermos em Cristo. Não havia uma outra forma. Não havia uma outra condição. Deus extremamente santo e nós extremamente pecadores. Nós temos um abismo entre a justiça e a misericórdia. Deus então olha para o teu povo, Deus então olha para nós. A nossa condição. Então Ele providencia o sacrifício de Cristo na cruz. A sua morte.
para que ao olharmos para Cristo, percebamos o amor grandioso do Pai. Essa é a grande verdade. E isso fez com que aqueles homens, em específico Martinho Lutero, compreendesse de que ele não precisava de indulgências, de que ele não precisava trabalhar para alcançar a salvação, de que a salvação não era o resultado dos nossos esforços, mas era pela fé. Uma fé inabalável, uma fé sobrenatural, uma fé transformadora. Essa é a verdade, meus irmãos, trazida nas Escrituras sobre a nossa salvação. O apóstolo Paulo estava aqui ansioso para trazer isso para a igreja de Roma. Ele ansiava em dizer para aqueles irmãos que o evangelho que ele pregava era inteiramente consistente com aquilo que os profetas anunciavam no Antigo Testamento. Que não havia diferença entre aquilo que ele dizia, aquilo que ele havia aprendido de Cristo e aquilo que os profetas haviam ensinado. A nossa fé, ela é a consequência, ou melhor, a nossa salvação, ela é a consequência da nossa fé. Paulo não estava trazendo nada novo, mas estava replicando a revelação de Deus que ele havia feito aos seus profetas. Que essa palavra, meus irmãos, fortaleça a nossa fé. Que esta palavra nos impulsione a sermos pessoas mais gratas, a sermos pessoas mais conscientes do sacrifício o qual Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Às vezes, algumas pessoas erradamente pensam que se confiar em Deus pela fé, talvez elas se desviem. Se confiar em Deus, diante daquilo que Ele fez por nós, e não colocar ali dentro dessa receita a sua pitada de participação, não é o suficiente para que ela se encontre com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está reconhecendo o sacrifício que Cristo fez na cruz. O que nos cabe como igreja é adorarmos a Deus, louvarmos a Ele e agradecermos pelo tão grande sacrifício feito por Jesus. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus, da terra, louvamos ao Senhor mais uma vez nessa noite e agradecemos, Pai, pelo Teu amor. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra que, ó Deus, foi lida, foi explanada, que o Teu Espírito, Senhor, aplique em nossos corações. Nós não somos merecedores, Senhor, desse tão grandioso amor, mas o Senhor Deus nos amou, entregando assim o Teu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz. Por isso a Tua igreja agradece, pois não tínhamos, Senhor, condições de comprar, não tínhamos, Senhor, condições de pagar, mas o Senhor Jesus fez. E por isso nós somos justificados pela fé que temos no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Amém.